Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto chamado mecânica quântica. Vou ser o mais breve possível. O modelo de mecânica quântica do átomo. Introdução ao modelo mecânico quântico do átomo. Pensamento em elétron como ondas de matéria. Tudo bem, o elétron é uma onda de matéria, ok. Probabilística, discordo. O fato de você não conseguir calcular é muito simples dizer que é probabilístico. O fato de você não ter equipamentos que vejam a matéria intrinsecamente é muito fácil de dizer que é probabilístico. O fato de você ter um acelerador de partícula que não chegou na partícula de Deus, o bóson de Higgs, ou não, que seja mais divisível ainda, que é o que eu creio, que eu não creio na partícula de Deus, eu não creio no bóson de Higgs, eu creio numa partícula que pode sempre ser dividida por 2. Isso é matematicamente possível. Você tem sempre um valor que pode ser dividido por 2 indefinidamente. Então não é probabilístico. O fato de você não ter equipamentos como você tem para ver como você tem que ver o universo, tipo o telescópio Hubble, que vê 3 graus acima do zero absoluto em todas as direções, que consegue sensibilizar 3 graus acima do zero absoluto em todas as direções, mostrando que o universo está em expansão. Não quero entrar nesse detalhe. Mas o dia que você tiver um equipamento mais potente a nível de telescópio, você vai conseguir ver mais distante o nosso universo. Mas o fato de a gente não ter equipamentos e aceleradores de partículas que desmembre a matéria e consigamos observar dentro da matéria, é muito fácil dizer que é probabilístico. Não, não é probabilístico. Existe sim uma equação que possa definir a trajetória do elétron. O fato de não termos equipamentos que consiga ver isto é outra história. Mas um dia a ciência, que está sempre em evolução, ela vai ter equipamentos eletrônicos que conseguirão ver intrinsecamente a matéria, seu comportamento, e definir equações que revelem a trajetória do elétron como onda de matéria, tá? Então, eu não sou a favor de como você não pode ver, então diz que é probabilístico, usando a equação de Schrödinger. O comprimento de onda de Broglie é o que mais se aproxima. Comprimento de onda de Broglie é a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. E o princípio da incerteza de Heisenberg cai por terra. O fato de Heisenberg não conseguir olhar, então é incerto? Não. A gente, quando conseguiu observar, porque a ciência se baseia em observações, aí nós vamos ver que existe o elétron, ele tem massa, ele tem uma trajetória e pode ser definida uma equação sim para ele. É que no momento nós não temos equipamentos que consigam ver intrinsecamente a matéria a seu ponto crucial. Spin do elétron e experimento de Stern-Gerlach. Então, se existe o elétron, ele tem uma trajetória, nós podemos definir sim uma equação que traduza essa trajetória do elétron. O fato de, repito, não termos equipamentos que vejam intrinsecamente a matéria, ou que não tenha tido tanto sucesso, o acelerador de partículas não tenha tido tanto sucesso, não quer dizer que não exista uma equação que defina a trajetória da matéria, das ondas de matéria na mecânica quântica, tá? Então, eu fiz esse vídeo só para este raciocínio científico. O fato de não conseguirmos observar não quer dizer que não possamos um dia observar com equipamentos mais aprimorados e definirmos uma equação que defina a trajetória do elétron. Então, a parte probabilística é um paliativo, para mim, momentâneo. E a incerteza de Heisenberg também é um paliativo, para mim, momentâneo. Quem mais se aproximou da
trajetória do elétron foi Broglie, que definiu numa equação que o comprimento de onda é igual à constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. Tá? Tanto é que nós temos um exercício aqui que mostra isso muito bem claro. Tá certo? Ó, calculando o comprimento de onda de Broglie de um elétron. A velocidade de um elétron no estado padrão de energia de um átomo de hidrogênio é de 2,2 vezes 10 a 6 metros por segundo. Se a massa de um elétron é de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, qual é o comprimento de onda de Broglie para este elétron? Substituindo na equação dele, a constante de Planck é 6,626 vezes 10 a menos 34 kg vezes metro quadrado sobre segundo, dividido por 9,1 vezes 10 a menos 3 kg vezes 2,2 vezes 10 a 6 metros por segundo, que dá 3,3 vezes 10 a menos 10 metros. O comprimento de onda de nosso elétron, 3,3, isso é Broglie, tá, pessoal? 3,3 vezes 10 a menos 10 metros está na mesma ordem da grandeza do diâmetro de um elétron de hidrogênio, aproximadamente 1 vezes 10 a menos 10 metros. Isso significa que o comprimento de onda de Broglie do nosso elétron é tal que muitas vezes ele encontrará uma coisa com um tamanho similar ao seu comprimento de onda, como por exemplo o nêutron ou um átomo, tá? Que definido muito bem conceitualmente, que são ondas de matéria, tá? O pensamento científico, ele não tem limite. O fato de nós estarmos passando por uma época que não conseguimos enxergar, nem através do acelerador de partícula, que tem que ser construído outro, mais potente, nem através de equipamentos eletrônicos que tem que observar o universo na matéria, não quer dizer que possa se dar desculpa que é probabilístico. Não, não é probabilístico. Apenas não conseguimos ver ainda o comportamento da matéria. O dia que tivermos equipamentos que consigamos, e vamos ter, porque a ciência está sempre em evolução, consigamos ver o comportamento da matéria, nós chegaremos à equação que define tanto a mecânica quântica, a mecânica newtoniana e a mecânica einsteiniana, que vai dar a equação geral do universo. Enfim, não sou a favor de quando você não consegue observar, jogar probabilidade em cima, tá? Uns consideram probabilidade uma ciência, outros não, mas aqui eu estou usando a probabilidade como uma desculpa de uma coisa que ainda não se conseguiu observar. E o princípio da incerteza de Heisenberg é porque Heisenberg também ainda não conseguiu observar. O dia que nós tivermos um equipamento de acelerador de partícula de alta potência melhor projetado, nós conseguiremos ver a matéria da sua maneira mais real, tá? Outra coisa, quero falar a respeito do bóson de Higgs, a partícula de Deus. Eu não creio no bóson de Higgs, na partícula de Deus, porque uma partícula, matematicamente, ela sempre pode ser dividida em sua massa por 2 indefinidamente. Isso é o princípio do cálculo diferencial integral e do limite dentro do cálculo diferencial integral, porque a derivada é um limite, e você tem aí as integrais, que são a área de ondas que variam ao longo do tempo. Então, o bóson de Higgs, a partícula de Deus, para mim, ela não existe, porque quando você chega numa partícula, você tem sempre a possibilidade, pelo limite, de dividir ela por 2. Tá certo? Muito obrigado. Creio em Deus. Respeito quem não crê. E todas as religiões. Fé, que não tem nada a ver com ciência. Mas, a nível de ciência, discordo do princípio da incerteza de Heisenberg. Foi porque Heisenberg não tem equipamentos para ver a matéria intrinsecamente. E discordo da desculpa de probabilístico. Porque um dia teremos equipamentos
poderosos, mais potentes, eletronicamente, que conseguirão visualizar a matéria intrinsecamente e definirmos uma equação da mecânica quântica, que nós ainda não conseguimos, mas a física está evoluindo e vai chegar lá. Eu tenho certeza disso, porque a física sempre evolui. Então nós teremos como definir uma equação para a mecânica quântica. O movimento do átomo não é aleatório. O movimento do átomo, ele tem massa. Ele tem massa e é uma onda de matéria. E naquele determinado instante, você pode definir a equação dele sim, matematicamente e fisicamente falando. A questão é que no momento nós não temos equipamentos que possam ver a matéria intrinsecamente, tá? E quanto ao bóson de Higgs, a partícula de Deus, eu não creio no bóson de Higgs na partícula de Deus. Por quê? Porque se você tem uma partícula, ela pode sempre ser dividida pela metade. Então você vai ter sempre uma subpartícula, uma subpartícula, uma subpartícula, uma subpartícula, uma subpartícula. Esse é o princípio básico do limite no cálculo diferencial integral. Muito obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos, aos que creem e aos que não creem, respeitando também os que não creem. Tá certo? E todas as outras religiões. Mas não estou falando aqui de religião. Estou falando que é possível sim definir uma equação que traduza a trajetória do átomo como onda de matéria. Só que no momento nós não conseguimos equipamentos que deslumbrasse este evento, este fato. E a desculpa de probabilístico e incerteza de Heisenberg é porque ele não conseguiu chegar lá. Mas um dia teremos físicos que chegarão lá e poderão definir a equação da trajetória de um elétron e chegaremos à equação que vincula a mecânica quântica newtoniana a nível da Terra e einsteiniana a nível de espaço-tempo e equação geral do universo. E quem sabe poderemos chegar à mente de Deus. Abraços. Me permitam, vou desligar a câmera.